Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos aqui mais uma vez gravando um episódio para falar da nossa amada seleção brasileira, empolgados num momento diferente, um momento com novo técnico, com novos ares, com possibilidades. Então a gente vai falar aqui um pouco, esse episódio de hoje está recheado, vamos falar um pouquinho dessa data FIFA, os 2 últimos jogos da seleção, da Copa do Mundo de Clubes, por que não? Afinal, a gente já está aqui com um aprendizado para 2026, e mostrando um desempenho do futebol brasileiro muito acima do que muita gente esperava. E também falar um pouquinho aqui da reestruturação que a gente poderia ter no futebol brasileiro baseado nisso, né, JP? Isso aí, João. Com certeza. Acho que são 3 macros assuntos aí que a gente pode falar aqui, trocar uma ideia e que se conectam, né? Porque quando a gente fala da data FIFA, a gente teve a estreia do Ancelotti, bons resultados, a gente conseguiu observar algumas mudanças já no esquema de jogo do Brasil. O técnico ele não preparou o time, mas ele conseguiu encaixar as peças para a gente poder jogar. E aí hoje a gente olha o Mundial de Clubes e fala, pô, exatamente o que você falou. O Brasil está com resultado até agora acima do que a gente imaginava. Então assim, são 2 movimentos que automaticamente faz a gente pensar, pô, a gente podia reestruturar um pouco melhor o nosso futebol, que a gente vai poder ter resultados ainda mais promissores, melhores. Então assim, acho que tudo faz sentido nessa pauta de hoje, né? E tem muito disso, né, JP? Concordo plenamente, porque se você pensar, o futebol brasileiro está mostrando que a gente tem espaço, independente do momento, qual data, em qual janela que os times estrangeiros estão, mas assim, a gente vai ter muito papo. Sou o Canarinho, tá aqui de torcedor para torcedor. Não esquece, ativa o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e segue a gente nas redes sociais, que a gente tá sempre aqui falando da nossa seleção brasileira. Roda a vinheta. Estamos de volta, sou o Canarinho na área, estamos aqui para falar um pouco da nossa janela nova de seleção brasileira, do movimento novo, do momento novo da seleção, de técnico, de estrutura, quem sabe aí um cheiro novo pro projeto Hexa, né, JP? Eu acho que é tudo que a torcida esperava, né? Coisas novas acontecendo. Então, a chegada de um treinador estrangeiro, inédito para a nossa geração. A gente já falou no passado que foi há mais de 60 anos atrás, aí, quando a gente teve técnico estrangeiro em períodos curtíssimos. E agora a gente chega com um projeto de Copa do Mundo. Então, assim, a galera já... Então, a gente vê pela expectativa, né? Pessoas que não falam de seleção, correndo atrás de informação, querendo ver. E aí a gente voando agora com os times brasileiros no Mundial de Clubes. Ah, mas a gente tá pegando um time europeu em final de temporada. Pô, sempre foi o contrário. Sim. E a gente sempre apanhou. Então assim, a gente tá jogando num movimento que tá dando certo pro futebol brasileiro. E acho que essa última pauta aí, que é quando a gente for falar de reestruturação, a gente tem até algumas ideias, né? Por que não? Por que não aproveitar o que dá certo lá fora pra gente poder, de fato, então tá numa outra janela ainda com mais condição de igualdade com o futebol europeu? Totalmente, cara, totalmente. E eu sempre lembro que eu era o cara bairrista, né? Eu sempre esperava que o técnico brasileiro tinha que ser brasileiro, mas de fato pode ser muito bom ter um técnico estrangeiro de um nível, de um escalão diferente. Eu acho que ele não pode trazer assim, o que os europeus fazem. Ele tem que fazer assim, como é que o futebol brasileiro ganha dos europeus. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Afinal, o último campeão mundial é sul-americano, o das bases também são sul-americanos, ou seja, o futebol sul-americano está bem representado. O brasileiro é que precisa agora, a partir das peças que a gente tem, que estamos vendo aí pelo Mundial de Clubes, que a gente tem peças que podem competir, para a gente fazer agora um Mundial, uma Copa do Mundo de fato assertivo. São 8 jogos, né, JP? 8 jogos. Aumentou para 8, isso mesmo. Aumentou para 8 jogos. 8 jogos. Então é um projeto de um ano muito característico e muito focado, em que precisa montar. Tem início, meio e fim. É esse aí, acabou. A gente está aqui falando de um ano para a Copa do Mundo, um ano onde a gente tem muito trabalho, com poucas datas, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui, da quantidade de encontros que o time tem, mas de uma oportunidade gigante. E de fato, cara, a gente vai falar assim, depois aqui um pouquinho da Copa do Mundo de Clubes, mas, como muita gente tem falado, muita gente tem conversado com a gente, cara, essa Copa do Mundo de Clubes foi melhor pra gente do que a gente imaginava, porque a Copa do Mundo parece que já até começou. É verdade, gente. Tem gente torcendo, eu mesmo, meu time não tá lá não, mas eu tô lá, bicho, eu quero ver o time brasileiro ganhar. De verdade mesmo, assim, tô falando, cara, pra mim, eu quero que o brasileiro ganhe e vença. Tá difícil? Mata-mata vai ser diferente? Possivelmente. Na hora que for pro mata-mata, os jogos vão mudar. Os europeus vão estar com outra característica, outro formato. Mas, cara, já foi sensacional. Nós estamos falando de vitórias aí
Botafogo vencendo o PSG, Palmeiras vencendo os jogos dele também. A gente também tendo o Flamengo dando uma aula no Chelsea. Uma aula, assim, foi um massacre que o Flamengo fez contra o Chelsea. E o Fluminense também desempenhando um bom papel. Então, ou seja, temos o Renato Gaúcho mostrando, a gente estava falando aqui antes, o Renato Gaúcho mostrando uma inteligência grande pra caramba aí na formato. O Felipe Luiz nem se fala, mudando o jogo. Então, JP, animação a gente tem que ter, né? E aí, todo mundo que tá aí do outro lado tem que estar animado também, né, JP? É verdade, eu acho que assim, a galera que gosta de futebol, eu pego até pelas pessoas que não são muito de acompanhar. Esse final de semana foi feriado, né? Tava com a família, e aí um dos cunhados, ele não acompanha futebol. Só que a gente sentou lá e viu uns 3 jogos, cara. E ele falou, pô, fazia tanto tempo que eu não vi um jogo de futebol e tal, eu tô vendo logo 3. E o que ele falou, pô, tá muito melhor do que eu imaginava, né? Porque ele, de fato, ele não acompanha. Então você fala, pô, se esses caras que não gostam estão gostando, o que a gente pode fazer pra fidelizar esses caras pra gostarem, pra acompanharem e no próximo ano tá ali na frente da TV assistindo, torcendo pelo Brasil? E quando a gente fala do Ancelotti, que é o nosso técnico hoje, teve uma entrevista do Palmeiras pra Globo no pré-jogo dessa rodada agora contra o Inter Miami, que o Abel Ferreira foi o entrevistado. Ele ficou por uma hora lá. Você viu também? Não, eu não vi. Não, eu não vi, mas eu só vi Isso. corte. Ele ficou emocionado. Ele, de fato, ali a Gabriela Ribeiro, que a repórter, ela até parava assim para sentir a emoção dele. E foi muito legal que ele falou, ele confidenciou que ele já conversou 4 vezes com o Ancelotti, desde que o Ancelotti assumiu a seleção. E nessas 4 contatos que ele teve, ele explicou que ele passou pro Ancelotti as dificuldades que ele vai ter no futebol brasileiro. Isso é legal, porque a gente sabe que, de fato, um cara que vem de fora, quando ele chega aqui, é tudo muito diferente, né? A gente falou, por exemplo, do treino que teve pro jogo contra o Paraguai. O Ancelotti teve que abrir o treino para a imprensa e ele não estava acostumado com isso. Na hora que ele chegou na porta, a gente até fez um corte disso aqui, né? Ele até assustou, né? Os caras são 15 minutos. Então, são coisas que ele precisa entender. É legal que o Abel, um cara multivitorioso, né? O maior treinador com títulos na história do Palmeiras. Então, assim, ele tá fazendo essa função do host ali de receber o cara e tratar ele, você vai ter essa dificuldade, mas você vai ter o prazer também de estar na nação mais vencedora da história, né? E é isso, é sensacional o que você está falando, que é um europeu recebendo um europeu no futebol brasileiro. E assim, pessoal, assim, eu acho que a gente tem acho que essa Copa do Mundo, quando a gente está falando aqui que a Copa do Mundo de 2026 já começou, é porque, de fato, a gente tem uma síndrome de vira-latas, vamos dizer assim, porque a gente tende a esquecer. A gente viveu, a nossa geração, JP, viu seleções brasileiras sensacionais. E a gente viu uma escassez um pouco de títulos e de times assim maravilhosos jogando. E isso distanciou um pouco a seleção brasileira, distanciou um pouco os jogadores brasileiros, só que foi o que o Guardiola falou a semana passada. Pô, por que vocês estão assustados, sendo que quem abastece os times europeus são os sul-americanos, Exatamente. São os brasileiros. São os argentinos, são os colombianos. É só você pegar os grandes. Ele falando, é só você pegar os grandes clubes e ver quais são os protagonistas desses times. Sempre tem um sul-americano na cabeça. E isso é uma baita de uma verdade. E o sul-americano encabeçando com brasileiros. Brasileiros também estão assim. E a gente já falou muito aqui que nos times, nos grandes times, a gente está com uma falta diferente do que na época que a gente tinha protagonista no Real Madrid, protagonista no PSG, no Milan, não sei aonde. Hoje a gente está numa faixa um pouquinho diferente. Mas o futebol mudou. E, de novo, eu acho que a gente está vivendo uma escassez, mas se o Brasil está vivendo uma escassez, pessoal, imagina o resto do mundo. Então existe uma possibilidade. Vou repetir assim a minha opinião. A Espanha tem uma seleção que está num nível diferente pra caramba pra mim, eu acho, como time estruturando. A França tem uma seleção e a Argentina também tem uma seleção muito competitiva. Tirando isso, galera, numa boa, é todo mundo no mesmo nível. E a gente viu o Botafogo ganhando PSG. Com o PSG ficando, sei lá, quantos por cento da bola? 70% da bola? 80% da bola? Eu não sei exatamente, mas não sei. Um percentual alto, né? Um percentual altíssimo. Então, ou seja, mas ganhou. Sim. Então, Copa do Mundo é isso. A gente tem poucos jogos, poucas oportunidades, poucas janelas e a gente pode aproveitar. Então, por que não, cara? A gente tem aqui uma possibilidade, sim, do Hexa. E, de novo, a gente já fez um episódio disso, né, JP? Os times brasileiros. Por que não olhar para o futebol brasileiro e tentar
pegar um pouquinho uma zaga de um time, um meio de campo, ou um zagueiro e um primeiro volante aqui cobrindo, que seja do mesmo time, que já esteja entrosado. Esse futebol, essa Copa do Mundo de Clube tá mostrando que pode ser um caminho. Com certeza. E um detalhe interessante também, você estava falando, né, dessas mudanças, de tudo que acontece no futebol. Eu estava aqui imaginando e pensando os últimos 4 times que foram campeões da Champions League, né? Então, se a gente olhar, o último agora foi o PSG, aí teve o Real Madrid, o Manchester City, o Chelsea e o Real Madrid. Então, assim, tirando o Real Madrid, os outros 3 são clubes que têm dono. É que é a nova realidade do futebol. Quando a gente olha pro Brasil, qual foi o último campeão brasileiro e da Libertadores? Botafogo, tem dono. Então, assim, o dinheiro é a bola da vez. Um clube associativo, hoje, ele não tá ultrapassado, mas ele tá numa situação que ele não tinha há 10 anos atrás, que era brigar com esses caras que chegam com dinheiro, com grana. Então, o futebol mudou e o Brasil ele tem que estar atento a essas mudanças para, de fato, a gente conseguir produzir jogadores, como você mesmo mencionou, para essas ligas. E eles não vão estar mais nos principais times. Vamos falar de Manchester United, Milan, Barcelona, porque eles vão estar onde vai estar o dinheiro, que hoje é o Newcastle, é o Wolverhampton. Então são times que estão... Aston Villa, né? São times que estão brigando, mas que na teoria não eram times que lá atrás tinham esse nome, mas daqui pra frente, talvez esses nomes vão ser maiores do que os outros. Não, eu tava vendo o jogo ontem do Al Hilal. Você pega o time do Al Hilal, o Renan Lodge, Marcos Leonardo, o Koulibaly, esqueci o nome, Koulibaly lá do... Koulibaly. Mais, sei lá, mais 2 jogadores lá também famosos da Al-Nassr, que é o maior jogador da Arábia Saudita. Exatamente, da Arábia Saudita. Cara, por que os caras estão lá? O Malcolm, né? Ele fez o gol do título. O gol do título. Ou seja, gente, é isso, cara, o futebol. E aí vocês perguntam, assim, tem muita gente perguntando assim, mas beleza, o futebol brasileiro sempre perde. Eu vou falar uma coisa que eu tenho conversado muito nos grupos e que a gente até já falou. Existem 6 a 8 clubes, assim, que são disparado muito acima do restante do mundo. Isso a gente tem que falar. E aí são os bilionários, são os grupos aí que são times que realmente estão em outra prateleira e não tem como falar, isso é diferente. E são esses clubes que sempre chegam nas finais do Mundial anterior. Então, ou seja, a competição é realmente um pouco desleal e é um jogo só. Então, e às vezes a gente nem chega nesse jogo. Não, e você chega em outros momentos, né? Em final de ano, exatamente. Meio de temporada europeia, final de temporada brasileira. Que é onde eu falo da síndrome de vira-lata. Pô, no fim do ano, a gente é que tá nesse cenário dos europeus. Por que ninguém nunca fala, é final de temporada nossa, por isso que os europeus estão decolando? Porque a gente perde não só dos europeus, né? A gente tá perdendo antes dos europeus. Você pegou, o Botafogo perdeu, tudo bem que ele jogou a final com o Atlético, depois teve o Campeonato Brasileiro e viajou no domingo pra jogar na quarta-feira com o Pachuca. Tomou 3-0. Tomou 3-0 do Pachuca. É isso. E você viu o Pachuca no Mundial. Exato. Perdeu todos os jogos. Perdeu todos. É verdade, perdeu todos os jogos. Então, ou seja, pensa. Pessoal, assim, a gente tem que analisar com uma possibilidade. De novo, a gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, se a gente aqui, brasileiro, não acreditar nessa possibilidade e no desenho que a gente tem e na oportunidade que de fato existe, cara, porque o futebol brasileiro tem que ser respeitado, cara. Sim. Só a gente que não tá... Não, com certeza, mas eu te falei uma coisa quando você falou do Al Hilal, eu falei pra você, o time brasileiro pode perder do Al Hilal. Não sei se você lembra. A gente conversando agora, no final de semana, né? Por mensagem. Sim. Por quê? Justamente por isso, cara. É um futebol que a gente não vê aqui. É mais ou menos o que tá acontecendo com o futebol brasileiro, a visão dos europeus. Os caras não enxergam o futebol brasileiro, eles não sabem. E aí eles se surpreendem, né? Quando vai pegar um Botafogo fechadinho, arrumado ali, consistente na defesa. O argentino Barbosa, né? Barbosa, sim. Cara, o cara não perdeu uma bola, ele jogou demais. Então, assim, os caras se assustam com isso. A mesma coisa a gente, quando olha o Al Hilal, fala, os caras da Arábia, cara, mas é um time arrumado. Eles empataram 2 jogos, talvez não classifiquem, mas se pegasse um time brasileiro, é um time perigoso pra jogar, cara. É competitivo. Exatamente. O negócio é que no futebol existem... os times são competitivos, mas o brasileiro também é competitivo. Também é. Esse é o ponto. E vai de igual pra igual, né? Exato. Então, assim, pessoal, desculpa falar, mas assim, não adianta, pra mim não cola essa história, porque é fim de temporada do europeu, porque o europeu não tá interessado. Desculpa, cara. Eu não acho isso, assim, a gente até conversou sobre isso. Acho que, de fato, na segunda, no mata-mata, vai mudar muito. Vai mudar muito, assim, os europeus vão jogar com outra característica. Mas
que a gente pode falar que os resultados não são válidos do que os brasileiros estão fazendo. Pode até, se alguém ainda acha isso, mas pelo menos está fomentando. Todo brasileiro está conversando sobre isso. E mesmo as pessoas que não têm o time jogando lá. Então o assunto tá virando e tá possibilitando. Falar assim, pô, o futebol brasileiro tá ganhando. Flamengo amassar o Chelsea. O Botafogo ganhar do PSG. O PSG não perdia quantos jogos, né? Quantos jogos? Um monte de jogos. Tinha goleado 5x0 e 4x0, uma sequência do outro. Queria saber quem no bolão do mais otimista colocou que o Botafogo ia ganhar a não ser o botafoguense, né? Que o Botafoguense ok. Vai acreditar, mas quem não é botafoguense para falar o seguinte, cara, o PSG ia perder um jogo do Botafogo? Normal, né? Tipo assim, não dá para acreditar e é assim, né? Contra o Chelsea também, o Flamengo antes, a mesma coisa. Então, ou seja, e aí contra o Real Madrid, que acabou perdendo, né? O Botafogo, mas enfim, o mais importante... E o Atlético. Atlético Madrid, né? Perdão. O Atlético Madrid acabou perdendo para o Atlético Madrid, o Botafogo e tudo mais. Mas quando a gente olha para tudo isso, olha assim, vamos olhar, a Copa do Mundo já começou de fato. E eu estou muito contente de ver isso. E você aí, concorda com o que a gente está falando aqui ou não? Você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? O que está acontecendo agora não é o que vai remeter daqui a um ano? E assim, coloca aí seus comentários porque a gente quer debater sobre isso, né, JP? Acho que esse é uma janela importante pra caramba. E agora vale a gente falar, conectando com tudo isso, a chegada do Ancelotti e a data FIFA que a gente acabou de passar. 2 jogos. E o que foi diferente de todas as outras rodadas, jogando contra o Equador e Paraguai, JP? É uma data FIFA que marca que a nossa defesa passou intacta, né? Foi a primeira data FIFA aí das rodadas das eliminatórias, então a penúltima, né? Que agora a gente vai ter em setembro a última, que a gente passou sem levar gols. Então a gente não levou gols essa rodada, jogamos com o Equador lá no Equador, um jogo difícil, um clima tropical ao extremo, né? Que é Guayaquil, aquela cidade portuária, quente, que o Brasil não conseguiu fazer um bom jogo, mas trouxe o ponto que era importante, que a gente tinha falado, era 1 ponto lá e 3 pontos aqui, garantia a classificação para a Copa. E aqui a gente fez a lição de casa, ganhamos e estamos lá. Foi um jogo contra o Equador super complicado, mas foi o que a gente disse, né? Quando a gente olha agora para trás, a gente vê, foi 1 ponto e foi um jogo sem tomar gols. Sem tomar gols. E isso há muito tempo não tinha acontecido. Nós vamos falar aqui, depois que a gente falar do Paraguai contra o Paraguai, a gente vai falar assim, foi bonito? Jogamos muito? Nem de longe. Então, o jogo contra o Equador foi sofrível, né? Mas ele tem vários elementos, né, que pode levar a gente ter esse desempenho não tão bom. Por exemplo, uma estreia, né? Estreia do técnico. Então todo mundo ali fala, pô, o cara chegou agora, eu tenho que dar o melhor de mim aqui pra ser lembrado nas próximas. Então você tem toda essa questão. Você tá jogando num estádio que a torcida tava ali em cima, empurrando quase 50 mil pessoas, num clima quente, porque o jogo foi às 18 horas, horário local. Então, assim, o Equador é um país tropical, muito tropical. Então é difícil. O gramado também foi criticado. O próprio Ancelotti falou do gramado. Então, assim, não são desculpas, né? São fatos que a gente precisa mostrar o porquê a gente não teve um bom desempenho. Ah, mas depois o Brasil desempenhou também não foi tão bom. Calma aí, a gente consegue tirar coisas boas do segundo jogo também, né? Sim, do segundo jogo, inclusive, né, JP? Primeiro jogo em que eu e o JP fomos juntos assistir a seleção brasileira. A gente já foi vários jogos, né, JP? Vários eventos esportivos, mas assistir a seleção brasileira foi a primeira vez. O JP tá sempre lá representando e sempre buscando. Inclusive fizemos conversamos bastante lá com a galera. Tipo, juntamos a torcida. Esse clima foi muito bacana. Estivemos junto com os infaltáveis lá, a torcida que recebeu muito, muito bem, assim, valeu demais que o JP sempre tá junto com a galera, com história com a seleção brasileira, gente com décadas e décadas acompanhando a seleção na JP. 10 Copas do Mundo, tem cara com 9. Ali tem 2 caras que estavam nas finais, né, de 94, de 2002, então assim, o Flávio, o Clóvis, e fora um monte de outros caras ali que... Tem um dos caras que não estava no jogo, mas que ele tá no grupo, que ele é desde a Copa de 78, então ele é recordista do Guinness Book. Olha que assim, são caras que amam a seleção, então todo mundo tem seu time. Sim, tem praticamente todos os times do Brasil representados ali, né? Sim, e todo mundo com o mesmo objetivo, de ver o Brasil na Copa, de ver o Brasil, de fato, aí voltar a ter aquela paixão, né, do torcedor. Infaltáveis, muito obrigado aí pela recepção, conhecer a galera. Já sou parte agora do grupo.
E foi muito bom estar aí com vocês, valeu demais e vamos para os próximos jogos, mas foi sensacional passar esse tempo junto, que a torcida, e ver a torcida estava muito empolgada, né, JPC? Então o clima estava muito bom, a gente encontrou com o Paraguai lá, né? Isso. Conversamos, o clima estava gostoso assim do jogo, e foi um jogo que a gente entende. E é interessante, assim, eu acho que vale um comentário, o jogo assistido de dentro do campo, depois é bem diferente do de visto pela TV, né? Sim. Interessante, porque a gente estava com uma percepção lá, e quando a gente foi, a gente encontrou lá com o Daniel, encontrou com uma galera, muita gente a gente foi vendo lá, a turma, e aí, assim, lá de dentro foi um formato que a gente chegou, tava muito complexo, muito agarrado, o gol lá que o Matheus Cunha jogou pra trás da bola, quando tinha que empurrar a bola pro gol, a gente tava muito tenso, dava pra ver que tava todo mundo muito tenso, né? Mas quando você viu depois, né, JP, a sua impressão mudou também. É até um erro que eu já cometi no passado, né? Eu vou no jogo e dou a minha opinião ali pro pessoal, opa. Só que, cara, quando você senta no outro dia e assiste o jogo, você começa a ter visões que você fala, nossa, cara, funcionou. Aí você vê como o time tava postado, como tava sendo conduzida a transição. Então, assim, acho que a gente já falou aqui, mas falar novamente do aspecto defensivo, né? Acho que o Brasil não sofreu, cara. Não teve o Paraguai e o Equador. Eles não conseguiram ter chance clara de gol. Falar, cara, os caras não marcou porque o Alisson defendeu. O Alisson fez intervenções pontuais, tranquilas, e foi um mero espectador de 180 minutos, né? Dos dois jogos. Então, assim, a visão do jogo do Brasil e Paraguai que a gente tava lá, a gente tinha visto, por exemplo, um Bruno Guimarães um pouco tímido. Mas depois vendo na TV, cara, ele se apresentando, ele ocupando todos os espaços do campo, você fala, pô, o cara jogou o que a gente imaginava, o que a gente tá acostumado a ver desde a época de Atlético Paranaense aqui e no Newcastle, né? Então, assim... Porque ele precisa mostrar. Exato, porque ele não vinha mostrando e já tava já com 4 anos, né, de seleção. Muitos anos de seleção para não mostrar um futebol mediano, né? Sim, e a gente saiu com aquela impressão do Matheus Cunha, né, daquele lance Sim. que você vê o gol aberto, ele de cara pro gol, aqui ó, de cara pra tela, ele meio que toca de lado. Mas, cara, beleza, aquilo foi um erro. Sim. Mas ele, cara, ele foi um atacante, um centroavante ali que também fez... Não, ele foi uma peça muito fez boa. muita coisa legal, tanto é que depois ele já foi até oficializado, né? Foi pro Manchester, espero que ele não entre naquela vibe do Manchester ser o cemitério de jogadores. Tomara. A gente precisa de bons jogadores, né, João? Precisa, pô. E precisa. E assim, seleção brasileira é momento. Assim, precisa de ser. É igual, pô, quem que tem que estar na seleção brasileira na próxima convocação? Quem tiver bem, cara. Pode ser o cara que não tá na última convocação, mas que tá jogando bem. Cara, você é eternamente defensor disso, cara. Quem tem que estar na seleção é quem tá jogando bem. Sim, e aí a gente falando do Matheus Cunha, abre o olho, Matheus Cunha, que o Igor Jesus tá fazendo chover, tá jogando demais, né? Jogando muita bola. E o Ancelotti viu ele jogando aquele jogo da Libertadores, que ele foi bem, que a gente até já comentou também. Okay. E aí agora no Mundial de Clubes, esse gol que ele fez contra o PSG, não só isso, na forma, a postura, você vê que total. Torcer pra ele ir lá, pra ele tá indo pra Inglaterra, né? Pra ele continuar nesse nível, pra ele continuar sendo titular, porque é um cara que pode incomodar muito os atacantes que estão sendo chamados pra ele poder incorporar a lista, né? Fazer parte de um grupo, outro cara também que tá jogando bola, voltou a jogar muito, Bruno Henrique, né? Acho que é um cara que também tem feito partidas nessa Copa do Mundo, assim, que eu tô assistindo mais os jogos do Flamengo, mas eu sempre vejo ele há anos já mantendo esse ritmo dele. E nunca teve chance, né? Nunca. Eu não foi convocado já? Não lembro. Eu não sei nem se foi convocado, mas acho que já deve ter sido, mas não jogou, ou não foi bem. Tem o Luiz Henrique também, que, cara, também fez partidas boas e depois não foi mais convocado. Ele até deu uma entrevista aí, polêmica pra caramba, falou demais. Pegou mal, né? Falou mal demais, mas uma das coisas que ele falou cara, eu não entendi por que eu saí da seleção tendo sido o melhor jogador nas outras. Mas aí o cara foi pro futebol da Rússia, que esse não tá passando em lugar nenhum, cara. Esse é o detalhe. O problema são as escolhas do futebol, né? Então, assim, quando você escolhe uma ida, é igual, por exemplo, o Estevão. O Estevão tá indo pro Chelsea. Mas a gente não sabe como é que ele vai ser no Chelsea. Se ele vai chegar, pegar 11 e jogar titular, né? Se ele não pegar, pra onde que ele vai? A gente vê o caso do Endrick, né? Exatamente. Ele pega o caso do Endrick. Quando ele foi pro banco, fica apagado no banco pelo menos 1 ou 2 temporadas e perde espaço, né? A Copa do Mundo ano que vem. Copa do Mundo ano que vem. Problemático. Então, ou seja, a gente cada vez mais, a gente tem ido muito jovem
para o exterior e a gente tem ido sem muita característica, sem muita, vamos dizer, muita experiência, né? E aí eu acho que isso traz um pouco de deficiência para os nossos jogadores. Acho que está faltando um pouco disso e eu acho que esse é o ponto que o Ancelotti pode ajudar muito. Por exemplo, o Vini Júnior, a gente sempre fala do Vini. Onde que foi a melhor época do Vini? Com o Ancelotti no Real, né? Quem sabe não é a má época. Você acredita que o Vini pode virar? Cara, o Vini Júnior, João, se a gente olhar pro jogo Brasil e Paraguai, vamos esquecer já o Brasil e o Equador e Brasil. Ele foi eleito o melhor jogador da partida, fez o gol. Olhando o jogo, ele foi bem, mas não sei se ele foi o melhor. Talvez o próprio Bruno Guimarães tenha sido melhor que ele e tal. Mas são funções diferentes, né? Então a gente acaba premiando quem faz o gol. Mas o Vini Júnior, se ele conseguir absorver a ideia do Ancelotti, como o Ancelotti prevê a seleção brasileira jogando como equipe, e ele sabendo o espaço de campo que ele vai ter, ele vai conseguir desempenhar. No Mundial de Clubes ele tá meio apagado também, porque é aquilo, né? Final de temporada, meio que intertemporada, ele ficou na data FIFA, então ele não teve ali uns 5 dias de folga, que alguns jogadores tiveram, né? Mas eu acredito que ele tem tudo para ser o grande destaque aí da seleção junto com o Rafinha na próxima Copa, né? Então o Brasil vai ter esses dois caras que são reconhecidos mundialmente e vamos ver o que vai ser os outros caras que vai ajudar a conectar essa engrenagem para o Brasil desempenhar um grande futebol, né? E você acha que o Neymar vai influenciar o Lamine Yamal a jogar pior ou o Lamine Yamal vai fazer o Neymar voltar a ser o Neymar que a gente quer? Cara, que rolê aleatório legal, né? Rolê aleatório, né? Pô, ele foi até na NBA House, ele fez aqui algumas coisas legais aqui em São Paulo. Uma pena a gente não poder ter cruzado com ele, né? Porque ia ser muito legal, mas assim... Cara, espero que o Neymar tenha passado das coisas boas, né? Que ele possa ter essa carreira alavancada e que o Neymar consiga... Pô, o cara é meu ídolo, né? Meu fã. O cara é meu fã. Eu ainda preciso, então... Eu tenho esse... Pô, o cara é craque. Ele vai ser eleito o melhor do mundo com menos de 20 anos. Se não for esse ano, ano que vem. É isso. Se ele não tiver uma lesão, se não tiver nada... Cara, ele é muito diferente de jogador. Então, assim, o Neymar pode mostrar pra ele ainda muita coisa, né? Então, vamos torcer. E é o que a gente repete, cara. Por exemplo, o Neymar é um cara que isso pra ele pode soar bem. Lamine Yamal, quem é o ídolo do cara? Neymar. Didier Doué, que fez 2 gols na final. Neymar. E tantos outros aí que são fãs do Neymar. Cara, tá certo. O Neymar é uma característica de jogador diferente, assim, né? Um cara que é mais individualista, que é um cara mais, pensa muito, puxa o jogo muito pra ele, assim, diferente desses outros nomes que a gente tá falando. Mas eles têm 17 anos, gente. O Neymar tem 30. Não sei como é que vai ser o Lamine Yamal. Mas tem 32. 32, O Lamine Yamal daqui tem o dobro da idade do cara. É isso. Então, ou seja, pensa, como é que ele vai ser daqui a pouco? Ninguém sabe. Mas que o cara joga bola demais e é fã, né, do nosso jogador aí, da nossa referência desde 2014, né? Desde 2010 já, que ele já deveria ter ido pra Copa. Diferente do que o Dunga falou, que ele repetiu que não faria diferença. Ele fez uma entrevista aí, o Dunga também, falando que não faria diferença. Eu discordo demais, viu, Dunga? Sério mesmo, faria muita diferença ter levado o Neymar na Copa de 2010. Até porque aquele time de 2010 não tinha caras fora de série pra você falar, pô, eu vou ter que deixar de fora o Kaká pra trazer o Neymar. Sem deixar de fora um Kleberson. Exato. Que já tava no finalmente ali também. Ou seja, não desmerecendo o Kleberson, óbvio, campeão do mundo. O Kleberson é sensacional, 2002, mas é um exemplo, é isso. Eu acho que, assim, teria, com certeza, a história seria diferente. Mas o Sino ganha jogo. Então fala aí, concorda com isso também? O que vocês acham do Lamine Yamal? Joga bola ou não? Isso aí... Esse aí vai ser difícil. O cara falar que não joga, tá fazendo. Tem uma aula aí de La Liga, de Champions League, né? A pergunta é, se ele achar que o Lamine Yamal não joga, quem joga? Essa é a pergunta que tem que ser, cara. Quem joga? E próximos jogos até a Copa, JP. Setembro de 25 tem a última rodada das eliminatórias, Chile e Bolívia. Chile e Bolívia. E aí a gente tem pro Chile, primeiro jogo, a ausência do Vini. Tomou o cartão amarelo contra o Paraguai e tá suspenso. Sim. E aí eu faço aqui... Espaço, né? Tem espaço. Aí eu acredito, pegando o conhecimento da geografia do América do Sul, cara, o Vini Júnior, se não for convocado pro primeiro jogo, acho que é desnecessário chamar ele pra agenda, porque o segundo jogo é lá 4.300 metros. Faz o menor sentido. Não faz sentido você colocar. E o Ancelotti não conhece. Será que... Então o pessoal tem que falar pra ele,
a gente já tá classificado, é uma data meio que perdida, porque é um jogo que não faz muito sentido. Não vai... Testa uns jogadores aí. Isso, exatamente. Traz uns jogadores aí que, ó, amigão, é sua chance. O cara testa, pô. é até meio desleal com o cara. Pô, vou ter que correr lá em 4.100, 4.300, mas é a chance que ele tem. Eu acho que é a hora de você trazer os caras que são tão quentes pra você querer fazer parte do grupo. Isso. E, de novo, é um grupo fechado, ó. São 1, 2, 3, 4, 5. 5 janelas. Sendo que a quinta provavelmente já é. Dos amistosos da América do Norte lá, que E já é fechado. tá fechado. Ou seja, são 4 janelas antes e 5 janelas de convocação. Então, ou seja, cara, é a chance. Então, setembro, Chile e Bolívia, Chile em casa. Chile em casa ainda não decidido, mas parece que o Ancelotti pediu pro jogo ser no Maracanã. E tava na dúvida entre Porto Alegre, que o Brasil sempre quis jogar em Porto Alegre por conta da tragédia do ano passado, né, da enchente. Aí acabou não fazendo esse jogo lá, que seria o primeiro desse ano. Então a CBF queria fazer lá, mas o Ancelotti pediu para ser no Maracanã. E o que é uma escolha logística também. e também pessoal dele, porque talvez seria a única chance, né, Exato. dele treinar no Maracanã, e acho que ele quer aproveitar a estrutura da Granja Comari, que é em Teresópolis, para fazer toda a climatização, treinamento para esse jogo, volta para lá, treina também, até embarcar do Galeão para Bolívia, né? Eu concordo com o Ancelotti, cara. Isso já é diferente, né, cara? Já é diferente dos nossos treinadores e tomara que seja no Rio de Janeiro. Acho que faria muito sentido. Outubro tem amistosos aí. A gente tá falando, o Japão já tá certo e possivelmente a Coreia, né, do Sul. Cara, um amistoso interessante, né? Pô. Porque quando você olha pra janela de amistosos, são poucas, né, como você mesmo falou, a gente tem que olhar pro que tá jogando as seleções fora do continente americano, né, que a gente já sabe mais ou menos como que funciona. Então a gente vai olhar aí, em outubro, a asiática, que é uma escola de correria, mais desorganizado, então a gente tem que estar preparado para isso, inevitavelmente, que na última Copa a gente pegou a Coreia do Sul. Exatamente. Aí em novembro, possivelmente seleções africanas e em março do ano que vem, possivelmente janela contra europeus de alto nível. Quem sabe uma Itália fora, né? Na verdade, eu acho que a Itália é até meio difícil, porque essa data de março é a data da repescagem. E a Itália todo ano vai pra repescagem, né? Então, ela cai na repescagem. Então é mais fácil a gente pegar aí, talvez, uma Espanha, uma Alemanha, mas uma Holanda. Espanha já é difícil porque teve há pouco tempo. Teve, Eu acho que talvez a gente... Acho que talvez uma Inglaterra. Que a gente teve também agora, né? Mas Alemanha, Holanda... Mas enfim, vamos aguardar, né? Mas março de 26, uma baita janela ainda. Sim, aí é o futebol de alto nível, né? É você pegar adversários que a gente quase não pega nunca, né? Com exceção de pegar em Copa do Mundo, que foi a Alemanha, se a gente for falar, foi em 2014. Não lembro desse jogo muito, né? Esse jogo não é bom nem de lembrar, né? Porque 18 e 22 a gente acabou pegando seleções medianas, né? Se a gente for falar. E aí quando a gente olha que a gente passou por novembro, a África é bom pela pegar o futebol mais forte, né? Também de marcação. Assim, a gente tá passando por todas as escolas, né? Aí vai faltar só o cara da Oceania. Que é o Auckland, né? Que tá tomando goleada de todo mundo. E engraçado, eu tive um evento semana passada e tinha um chileno. Aí só fazendo um parênteses, e aí ele falou assim, pô, maldita trave. Ele falou assim, maldita trave lá. Pinila. Exatamente. Eu falei assim, você tá achando que maldito foi pra você, né? Foi pra nós, cara. Tipo assim, quem sabe, eu nunca teria tomado o 7-1 se aquilo lá passasse. Mas, eu acho que ter perdido do Chile talvez seria mais... não dá pra falar que seria mais vexaminoso do que perder de 7-1, né? Mas enfim. Seria ruim porque seria muito cedo, né? O Brasil teria 3 jogos a menos, né? Porque teve o Brasil e Holanda também, então você pararia, depois você não pega Colômbia, Alemanha e Holanda. Mas enfim, cara, faz parte da história, é uma cicatriz que a gente vai levar. Cicatriz é bom, a gente vai levar pro resto da vida. Junho de 26, aí os últimos amistosos na América do Norte, já contra rivais de segundo escalão. Times possivelmente que não vão jogar a Copa, ou que vão jogar a Copa com menos... Em outros grupos, né? Que não cruza pro Brasil. Ou já tem seleções que certamente vão estar lá. E os Estados Unidos é muito bom nisso, né, cara? Vai levar uns times pra lá que não estejam classificados pra jogar. Fazer amistosos aí, rotativos com as seleções que estiverem classificadas. Então,
temos uma janela curta, mas bem direcionada aqui para acontecer tudo que tem. E o legal disso tudo é a CBF dando transparência, né? O Rodrigo Caetano trazendo. Ele que falou tudo isso, né? Que a gente acabou vendo nas entrevistas aí pós os 2 jogos da data FIFA. Então, CBF com planejamento claro. Então, coisa que a gente não sabia, a gente não via antes. Então, a CBF tá trazendo, ó, galera, a gente quer fazer isso. Isso é novo. Então, é novo e é muito bom, porque tá mostrando que eles estão indo em linha com o que a gente, como torcedor, discute e entende que pode ser um caminho para a seleção, né? Total. Isso é muito bom e tenho certeza que vai ser muito bom. Qual a sua expectativa aí para esses amistosos? Escreve aí pra gente. O que você acha? Quem que você queria ter de amistoso aí das europeus? Escreve aí também. Quem sabe a gente não faz chegar na CBF aí o que vocês estão falando, o que vocês estão sugerindo. Bom, o Mundial de Clubes está rolando de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos. E aí, certamente, um baita laboratório para 26. Horário, clima, logística. Então, mais ou menos, são os horários que nós vamos acompanhar jogos aí na Copa do Mundo ano que vem. Clubes brasileiros voando. E aí você acha que a CBF tá mesmo disposta? Bom, já falou que quer sediar de 2029. O que você acha? Ela e a Espanha também, né? Espanha. O que saiu de notícia hoje, inclusive no Sport TV, é que a FIFA, do sucesso que ela tá vendo, de repercussão e tal, do campeonato, ela quer fazer ele bianual, né? Então, a cada 2 anos. Opa! Talvez até funcione um pouco melhor, né? Porque você consegue trazer... 29. Você consegue trazer, não sei se já para 27 ou se a partir de 29 e tal, trazer os melhores times, né? Porque aqui a gente tá pegando, por exemplo, falando da América do Sul, não que não seja bom, talvez é um dos melhores times do Brasil, mas o Palmeiras foi campeão lá em 2021. Então, há 4 anos atrás. É uma outra história, né? Mudou muito. É diferente de uma seleção, né? A seleção, quando vai para a Copa, ela vai a cada 4 anos. E o time que tá ali, da seleção que está sendo convocado, o próprio treinador, o treinador dificilmente muda da seleção, né? De uma Copa para outra, a não ser que tenha uma saída e tal. Beleza. E o jogador é aquilo, é performance. Agora, o cara do clube, ele é vendido. Vem outro cara, é diferente. Então, talvez... Campeão da Libertadores de 25, se ele não repetir até 2029 de novo, é muito tempo. Né? É muito tempo. E aí, é um bom ponto. E aí você muda demais, né? Você já pega o PSG, já tá lá no Mundial, né? Que ele foi o campeão agora da Champions League. E o brasileiro... Voltou. O brasileiro não, o sul-americano já tá nas oitavas de final, então tem 16 possibilidades aí pra no final do ano a gente saber quem vai estar lá, né? Sim, vai ter Isso. O segundo time aí e o primeiro sul-americano. Exato. Nesse pedaço. Mas aí quando a gente olha o Mundial, você falou alguns pontos, mas o que é interessante a gente falar de uma questão que tá rolando muito, né, em jogos lá, do protocolo de clima, né? Quando tem algum alerta e tal. Então, assim, isso a gente tava até também discutindo isso em grupos aí, falando de Copa do Mundo, planejamento pro ano que vem. Porque até então, esses jogos todos que teve atraso, que segurou por causa do clima, eles foram realizados. Mas pode acontecer de algum jogo ser suspenso. Imagina, você tá lá, você se planeja, você se organiza para ir para uma partida de Copa do Mundo. A gente sabe que a logística não é fácil, não é barato. Não vai ser barato. Então o cara, ele meio que se planeja de ver o jogo e depois já sair. Será que vai valer a pena sair no dia? Será que não vai correr o risco de o jogo ser postergado? Então, assim, são coisas que... E tem estados que são mais propensos, Tipo, né? Nessa época do ano, né? Exatamente. Tem 3 estados lá que são sempre muito fortes lá e tudo mais. E assim, é a mesma época, né? Então, não vai mudar. Literalmente é a mesma, nós vamos pegar a mesma coisa. Ótimo ponto que você trouxe. E aí o pessoal até comentou, né? Mas nem choveu. Teve um jogo lá, acho que do Mamelodi, com o Ulsan. Primeiro jogo que teve, que eu vi esse protocolo. Em Orlando, que é na Flórida, né? Que é um dos estados. Cara, só formou o tempo, cara. Não caiu uma gota. Mas não teve o jogo. Até os caras falaram, beleza, agora pode ter o jogo. É porque é muito rápido, né? Então, assim, é um negócio que, de novo, é o que a gente sempre fala. Nossa temperatura, o nosso clima, super tropical, super tranquilo, a gente pode usufruir disso mais e fazer disso mais um benefício pra gente no funcional. E conecta com isso a parte da reestruturação do futebol brasileiro, né, JP? Pensando que pra gente aumentar o nível, vários pontos aqui como foram ser colocados aqui, que você listou alguns bem legais aqui de calendário. Acho que a gente pode dar uma passada, mas valeria a gente ter um episódio falando um pouco disso, sabe, JP? Eu acho que
Alinhar janelas internacionais com o calendário FIFA. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que isso ajuda ou não ajuda? Sim, sem dúvida. E a gente tá até uma proposição com base na abertura que a CBF Sim. deu de ela tá ouvindo, né? Acho que muito legal, assim, a gente foi surpreendido, né, pelo Samir aí, Schaud, que chegou com muita desconfiança, mas ele soube jogar, ele soube ouvir, dar o espaço, falar com a imprensa, falar com o torcedor. As publicações da CBF melhoraram bastante já nesses Verdade. 20, 40 dias, né? Então, assim, fala, então vamos lá, os caras estão querendo mudar. E aí a gente contribui. E isso que você falou faz todo sentido, porque a gente vai ter oportunidades aqui de poder explorar um pouco mais. Mas a nossa ideia passa um pouco mais. Porque quando a gente fala aqui o campeonato mundial do ano passado, dos anos anteriores, eram disputados no final do ano, tinha um desalinhamento de janela gigantesco que o futebol brasileiro sempre que chegava lá decepcionava. Agora a gente tá vendo que quando traz pro meio do ano, a gente tá com um ganho. Então o que a gente pode fazer aí pra poder equalizar e a gente conseguir ganhar um pouco mais ainda? Que a gente já percebeu que a gente ganhou muito nessa nova configuração. Foi positivo, pelo menos é o que parece. Nessa configuração, nesse ano, tá demonstrando. A gente não tá falando que a gente quer, o time brasileiro vai ser o campeão, né? Não. Mas a gente tá falando exatamente isso. É um ótimo ponto que você tá falando. Talvez é uma configuração que vale a pena testar e eu acho que vale a pena alinhar a janela internacional, quem sabe. A outra coisa é reduzir estadual e reorganizar. Que ele, inclusive, já citou, né? O Samir... Pelo Sub-23 também, né? Ele colocou 11 datas, né, pro estadual. Aí você até tava comentando que lá em Minas são 8, talvez, não? Um pouco... Mas aqui em São Paulo eram 15 ou 16. Então você já vai ganhar 4 a 5 datas, né? E aqui em São Paulo, a Federação Paulista, ela deixa você escrever jovens, mas tem um limitador também de pôr no jogo, é bem burocrático. Diferente, por exemplo, do Paraná, que o Atlético Paranaense, ele usa o estadual com o Sub-23 e ganha, cara. Eles são campeões lá usando o Sub-23. De novo, é um modelo que deu certo até pouco tempo atrás, estava dando muito certo. Ano passado eles foram rebaixados e tudo mais, mas eu acho que estava dando certo. Sim. O caminho que estava fluindo e que eu acredito pra caramba. Tem outra coisa também que eu acho muito legal, priorizar os melhores do Brasileirão na Copa do Brasil com jogos únicos. Isso, eu achei isso muito legal, essa ideia. Você pega, por exemplo, 8 ou 12 times que foram melhores ranqueados no Brasileiro do ano anterior, e quando você monta a tabela da Copa do Brasil, você já posiciona ele para receber os outros times que vão chegar. Se for 8, já é tipo quartas de final. Aí você vai jogar 1, 2 jogos, 3 jogos para ser campeão, né? É isso, facilita. A Copa do Brasil, na verdade, ela começa no Brasileiro, né? O cara vai querer ficar ali bem posicionado para ter essa vontade de ganhar um título de Copa, jogando pouco. Diminuiu o brasileiro, quantidade de times do brasileiro. Cara, eu vejo lá fora, por exemplo, o campeonato alemão com 18 times, né? O italiano, o espanhol, a Premier são 20. Mas eles, se a gente olhar o calendário desses times, a gente até estava falando do Real Madrid, que é um time que joga muito, porque ele joga todas as competições quase até o final, ele tem muito menos jogos, né? Tem pelo menos 15 jogos a menos do que um time brasileiro. Então, talvez o melhor para o campeonato brasileiro era a gente ter menos 2 times, né? A partir do pressuposto que a gente vai ter 18. E aí a gente vai jogar 34 rodadas e não mais 38. Você abre mais 4 datas, né? Isso também é uma coisa boa, né? E aí talvez passar jogos pro fim de semana, que você também... Você só jogaria de domingo, sábado e domingo, né? Então você faria ali final de semana nobre, o melhor campeonato que a gente tem, o mais valorizado, nacional, né? Que seria o brasileiro, jogando de final de semana. Então a gente tem 34 datas possíveis de 52. E aí você vai descontar aquelas datas lá de férias, são 4, data FIFA mais 6, e aí já são menos 10, né? Então a gente vai chegar aí para esses 34 que vão sobrar. Que os finais também de Copa do Brasil, Libertadores, estadual, você coloca de final de semana para dar visibilidade, né? Não, total. A Série E e a Série F, para compensar cortes estaduais, é uma coisa que já está sendo dita pelo próprio Schaud. E também melhorar a qualidade dos gramados e profissionalizar a arbitragem. Acho que são 2 pontos super importantes pra gente, porque o gramado no Brasil é despadronizado, né? A gente não vê, por exemplo, gramados que seguem uma padronização. Você joga um dia, por exemplo, no Aflitos, Série C, lá com o Náutico. Aí no outro dia você vai jogar na Neoquímica Arena do Corinthians. Cara,
tem nem comparação. Mas, pô, tudo bem. A gente entende que a situação do Náutico é diferente da situação do Corinthians na Série A. Mas, cara, se não dá pro o Náutico receber um time de um nível de gramado bom, que seria o Corinthians ou São Paulo, algum time que tem um gramado bom, ele tem que mandar lá na Arena de Pernambuco. Ele não vai poder mandar no campo dele. Porque o gramado dele não é para aquele tipo de jogo. Eu acho também. Então você teria que ter algumas alternativas, né? Eu acho que ser menos desgaste pros jogadores, pros times. Eu, sinceramente... E daria para ver uma qualidade mais linear, né? Não teria o desequilíbrio por conta disso, né? E, cara, isso aqui dá pra gente fazer um episódio tranquilamente, né, JP? E você aí em casa, o que você tem de sugestão? O que você acha que ajudaria o nosso futebol a aparecer mais, a trazer mais, a fomentar mais? Tem uma aqui pra mim que eu sempre falo que a gente vai fazer um episódio disso sobre base. Acho que a nossa base está sendo muito mal explorada para a seleção brasileira, que eu tô querendo dizer. Sei que isso conecta e atrapalha muito negócios de empresários aí, mas acho que o jogador tinha que ficar um pouquinho mais aqui e fazer mais acontecer. JP, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aí mais um final de episódio aqui no Sou Canarinho. É bom demais fazer essa gravação e falar com você, falar com a turma toda. Mas faça a despedida aí, cara. Cara, é muito legal, né? Quando a gente sai de um jogo do Brasil e a gente já pega um Mundial de Clubes e a gente começa a pensar em alternativas para melhorar o futebol, que é o produto que a gente gosta, que a gente fala aqui. E a gente senta aqui e nem parece, né? A gente fica quase uma hora conversando e passa muito rápido e a conversa ela é muito leve, né? Então é legal pra gente poder ter essa troca, a gente falar aquilo que a gente gosta e também conectar, né, com o público que gosta disso, que como você falou, quando a gente vai no Jogo do Brasil, a gente encontra o torcedor brasileiro, o torcedor paraguai que tá ali apaixonado, viajando, torcendo pela seleção. E o ano que vem, cara, tá batendo a porta. Quando eu falo, cara, a gente tá acabando o primeiro semestre semana que vem, já começa o segundo semestre, os campeonatos aí locais vão entrar já em fase decisiva, acaba o ano, começa o outro ano e já vai ter Copa do Mundo. Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito legal para quem vive o futebol. Então é isso, João, eu agradeço aí você, a gente tá aqui sempre trocando ideia, pensando o que a gente pode trazer para conectar esse público e bola para frente. Nosso objetivo é esse, cara, conectar a população e o torcedor brasileiro com a seleção brasileira, com o futebol brasileiro, com o brasileiro, com o que a gente sabe. A gente sabe jogar bola, pessoal. A gente só precisa voltar e lembrar nossas raízes e puxar isso. A essência do futebol brasileiro. Se você ainda não viu nosso episódio de Essência do Futebol, pesquisa aí, porque ficou muito legal. E é isso. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, curte aí, ativa o sininho que a gente tá sempre postando lá no TikTok. Vai lá, vai curtir nosso conteúdo, que a gente tá sempre junto. Vamos lá, até a próxima. Vamos juntos!